Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Como o Senhor é maravilhoso. Amados irmãos, nós estamos com muita calma, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. O livro de 1 Samuel, ele está sendo objeto de entendimento e de estudo e de discernimento. E cada dia a gente pega um pouquinho do livro e vai crescendo, crescendo. E é óbvio que você está vendo o declínio, a queda, o acabar, né? Do reino de Saul. Saul foi o primeiro grande rei de Israel, constituído por Deus, mas em razão de pedido do povo que queria um rei à altura das outras nações, já que para o primeiro rei tinha o povo pedido a Samuel: olha, a gente não quer seus filhos, porque seus filhos são corruptos. Corruptos é uma palavra interessante desde o Velho Testamento, né? Seus filhos vendem as sentenças, seus filhos recebem dinheiro, e o pior, não tem ninguém para vigiar seus filhos. Então nós não queremos seus filhos, eles não são você, eles não estão à sua altura. Então é óbvio, nós queremos um rei. Queremos acabar esse ciclo de uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Queremos um rei. E aí, a partir de um momento que uma família passe a nos governar, a gente já tem a noção quem virá depois do rei, que é seu filho mais velho, e depois o neto mais velho. E aí a gente tem estabilidade política, a gente tem calma, a gente tem paciência. E aí é torcer que esse homem sirva a Deus como alguns juízes serviram. Só que o pedido do povo foi atendido. O pedido do povo foi atendido. Eles não queriam um rei que, em primeiro lugar, fosse idêntico ao rei das outras nações. Então, ótimo. Tiveram Saul. O Senhor concedeu, de acordo com o pedido deles. Mas Saul estava agora, segundo tudo que estamos lendo, terminando o seu reino. E à medida que vai caminhando, ele termina de forma cada vez pior, mesmo com as oportunidades de Deus. Hoje cedo, na leitura bíblica diária que tivemos, Saul persegue Davi. Saul vai atrás de Davi. Saul vai até onde está Samuel. E chegando, a presença do Espírito de Deus é tão grande, ali no arraial de profetas, que Saul simplesmente se despe e profetiza. Mas é como vimos na lição exposta por nossa irmã que está explanando o livro de Samuel. De nada adianta, é um grande momento espiritual, como que Saul teve, se não houve mudança de vida, se não houve mudança de coração. E é óbvio que Saul vai saindo da história da Bíblia Sagrada, para dar lugar a alguém que é segundo o coração de Deus, um homem chamado Davi. É interessante porque Davi, ele é mencionado já no livro de Ruth, quando você pega ali no querido capítulo 4, lá no final do livro de Ruth, né? Quando nasce Obed, e se faz a noção clássica de que o nome de Davi estava ligado a esta família de Obed, porque o versículo de número 18, de Ruth 4, diz assim: estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab.
Aí Rute 4:20 diz: e Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Jessé gerou Davi. É interessante que aqui o escritor do livro de Rute, que muitos acreditam que foi o próprio profeta Samuel, ele esconde o nome de mulheres envolvidas aqui, neste caso. Ele esconde. Ele dá o nome só dos homens, o que era uma tradição no mundo judaico, em razão do momento em que foi escrito esse texto, mais de 3.000 anos antes de Cristo. É óbvio que um texto como esse não ia trazer na genealogia o nome de mulheres. Mas esse texto aqui, ele é formidavelmente inserido de forma diferente, complementar, não absolutamente contraditória, mas complementar, lá em Mateus. Vamos ler esse texto aqui, escrito por Mateus. Olha que interessante, porque em Crônicas também é a mesma dimensão. Quando você vai para Mateus, vamos juntos, porque aqui é a primeira vez que o nome de Davi aparece de forma explícita na palavra de Deus, tá certo? Antes desse texto, a gente não tinha noção de quem era Davi. Davi era representado de forma implícita. Aqui está um dos primeiros textos em que o nome do grande Davi aparece. Eu gosto muito do texto de Mateus, porque Mateus, abrindo o Novo Testamento, ele abre com a genealogia de Cristo. E em Mateus capítulo 1 você tem exatamente um acréscimo interessante deste homem, o grande Mateus, da seguinte forma. Vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, esse nome não é colocado lá na genealogia, Pérez. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom a Arão, e Arão a Aminadab. Aqui está igualzinho como está no final do livro de Rute, com exceção do nome de Tamar. E aí vem aquilo que nós precisamos nesse momento. E Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. Aí eu preciso que você decore esse nome. Salmão, gerado por quem? Nasson, ok? Salmão gerou de quem? Raabe. Gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi. Eu preciso que então você junte o final do livro de Rute com o início do livro de Mateus, para que nós possamos esta noite discernir os primeiros grandes fatos da vida de Davi. Esse homem que não tem muita coisa descrita sobre a sua infância, que nada tem dito sobre ele, sobre a sua adolescência,
e primeira juventude, e que tem uma vida absolutamente descrita a partir do momento em que ele entra no reino de Saul, se torna em primeiro lugar músico de Saul, depois que vence Golias, se torna um dos generais de Saul, e agora que consegue a mão, não da primogênita, Davi se casa então com a mais nova. Pobre, 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 de marré, 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 tadinho. Ele não tinha como pagar o dote. Aí você se lembra que Saul disse, olha, o dote vai ser 100 prepúcios de filisteus. O prepúcio é aquela pele que recobre a glande, parte final do órgão sexual masculino. Então Davi, para trazer 100 prepúcios, tinha que matar 100 filisteus, despi-los, arrancar o prepúcio e trazer para o rei. É óbvio que o rei Saul estava com essa, como a nossa querida irmã, que está fazendo a interpretação de 1 Samuel, estava pensando, ele não vai conseguir, vão matar esse moleque. Vão matar, é óbvio que vão matar. Mas não conseguiram matar, e ele traz o dobro. Ele traz o dobro. E aí ele consegue se casar com a mais nova, que inclusive o amava, né? Ele não casa com a mais velha porque ele diz, ó, não tenho dinheiro, estou fora, vou só servir o rei. Mas aí vai, casa com a mais nova, que inclusive o amava. Problemas sérios de caráter. Alguns intérpretes maldosos dizem que, por ser ela a filha mais nova, então era mais mimada, vivia mais perto do pai, tinha muitas características do pai, né? Mas realmente os irmãos mais novos são muito mimados. Mas bem, deixando esse assunto de lado e saindo de polêmicas, né? Saindo de polêmicas, que podemos ter em nosso meio irmão mais novo, né? Mas vamos lá, olha que interessante. É óbvio que a menina não era lá muito crente, não era lá muito temente ao Senhor, mas amava Davi, como nós vimos nos comentários, que comentários preciosos. Estou falando, vá ouvir os comentários de 1 Samuel, preciosíssimos. E olha que interessante, você então tem Davi sendo descrito, e a vida aberta, exposta, a partir do momento em que ele começa o seu, entre aspas, ministério, diríamos assim. A partir do momento que ele se torna oficial do grande rei. E aí é óbvio que quando Davi se torna oficial do grande rei, nós estamos analisando dia a dia a vida desse grande homem. Mas a pergunta que se faz essa noite é: como é que era a vida de Davi quando menino? Como é que era a família de Davi? Dá para discernir alguma coisa no tocante ao caráter de Davi em razão da sua genealogia? Porque vamos ser francos, eu sou exatamente cópia em muitos aspectos do meu pai. Eu não sou meu pai é um, mas em muitos aspectos eu sou cópia do meu pai. Eu olho para o meu sobrinho mais velho, Jeuel, e eu brinco até com Dinha, né? Eu disse, meu Deus do céu, de repente eu estou vendo o Paulo falando, até no gesto, é interessante, e não tem o que fazer, é o pai, só que mais bonito, mais novo. Calma, Paulinho, se você estiver ouvindo essa mensagem, não fique chateado. Então preste atenção, irmãos, nós temos que entender que genealogia gera comportamentos,
Genealogia gera maneira de ser. Genealogia traz maneira de ser. E uma genealogia muito próxima, ou seja, pai, mãe, vô e vó. Como era a genealogia judaica? Porque era tudo junto e misturado. Você não pense que a família judaica era um para um canto e outro para o outro canto. Não, de maneira alguma. É junto e misturado. Vô junto com o pai, junto com o filho, junto com mãe, junto com todo mundo ali. É lógico, cada um na sua tenda. E às vezes, quando a família era muito rica, aí era necessário morar um pouco distante. Jacó morava distante de seu pai Isaac. Tanto foi assim que ele não foi morar com seu pai por causa do número de gado. E ele compra. Você pode ver, Abraão compra, Isaac compra terrenos em Canaã. Jacó, quando chegou, comprou terrenos em Canaã. Aquela terra é dos judeus, não é porque eles tomaram, não. Aquilo ali, desde Abraão, eles vêm comprando. E as famílias normalmente começam a morar separadamente quando você tem um número muito grande de riqueza e não dá para viver junto, como foi Ló e Abraão. Então, olhe que interessante. O que a gente pode começar a entender de Davi em razão da sua genealogia? Bem, pegando Mateus e pegando o nosso querido escritor de Ruth, a gente vê que as genealogias batem de forma muito correta. Eu não vou inserir aqui o primeiro capítulo de 1 Crônicas para não tirar a mensagem do Amadeu, que é quem está responsável, a igreja da cidade ocidental, é quem está responsável por 1 Crônicas, para não retirar a possibilidade dele nos trazer algo novo. Mas deixa eu trabalhar Mateus e deixa eu trabalhar Ruth, e você vai começar a olhar para Davi. Porque sejamos francos, a gente é aquilo que aprendeu a ser em casa. Essa é uma verdade. Tudo bem que filhos depois tomam seus destinos, têm sua vida, têm suas particularidades, mas a gente é aquilo que aprendeu a se tornar em casa. E a figura masculina é uma figura tão forte no caráter, que está provado cientificamente que a própria esposa, com a convivência, ela passa a se modelar, tal como o marido. Isso é tão real que quando Lutero, o grande reformador, tinha que viajar e tinha que deixar a Universidade de Wittenberg sem aulas da matéria dele, quem ia para a sala de aula dando a matéria dele era quem? A esposa dele, Catarina von Bora, que dominava o latim, dominava o grego e o hebraico como ele. E deu bobeira, eu tenho para mim que ela ainda colocava ele no bolso. Em algumas prédicas, quando ele não estava, quem tinha que substituir era ela mesmo. Um dia me perguntaram, quem foi que criou essa moda difícil, de que mulher de pastor tem que substituir o marido? Aí eu disse, foi Lutero. Foi de Lutero para frente, que a mulherada, coitada, acabou caindo no mesmo problema. Então, olha que interessante, se você parar e pensar, por que o nome das mulheres estão aqui? Porque o nome dessas mulheres representam não só a misericórdia de Deus. Tamar, Raabe, Ruth,
não representam só a misericórdia de Deus, mas representam muito do caráter que Davi ia literalmente ter em razão da sua árvore genealógica. Em primeiro lugar, eu quero lhe chamar a atenção, não em relação a Tamar. Tamar está muito distante de Davi. Tamar está muito distante de Davi. A questão relacionada entre Tamar e Judá, que foi muito bem explicada na leitura bíblica diária, pela pastora, ela está aqui, eu esqueço o nome dela, a pastora Vera. Tamar, ela não tem como gerar em Davi uma influência grande, porque ela vive centenas de anos antes. Tamar vive na época de Judá, filho de quem? Jacó. Então ela vive centenas de anos antes. Se o período dos juízes foi 350 anos, depois da libertação e depois de entrar na terra prometida, então Tamar vive de 5 a 6 séculos antes, ela não tem como influenciar Davi no seu comportamento. Mas, preste atenção, uma menina chamada Ruth, que gera quem? Obed. Ruth gera quem? Obed. E Obed gera Jessé. E Jessé gera quem? Essa pode ter influenciado. Olha que interessante. No caráter de Ruth se destacam que qualidades? Olha que fantástico. Não era uma mulher de palavra, não foi uma mulher que aceitou ao judaísmo e à lei do Senhor e se converteu ao Senhor Deus. Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Onde você ficar, eu vou ficar. Onde você morreu, eu serei enterrada. Olha o caráter desta mulher. Ela simplesmente, Ruth, dorme com seu marido, chamado o quê? Boaz, e gera Obed, que gera o pai de Davi. Que gera o pai de Davi. Davi vem de uma família em que simplesmente Ruth era uma das mulheres mais benditas e homenageadas no seu tempo. Presta atenção, irmãs. Você não faz do seu filho o que você quiser? Vá ler tratados de psicologia sobre a influência da mãe na personalidade dos filhos. E entenda que nesta época em que a Bíblia foi escrita aqui, na época de Davi, até os 5 anos de idade, quem cuidava e educava os filhos era a mãe. Dos 5 em diante, a responsabilidade era maior do pai. Tudo bem que a responsabilidade sempre é dos dois. Mas historiadores dizem que até 5 anos, a responsabilidade maior era da mãe. E a partir dos 5, o pai. Aos 12, a criança era recebida na maioridade. E aprendia uma profissão com o pai e ia viver. Gente, é simples o raciocínio. Você já imaginou o quanto Obed recebeu de sua mãe, Ruth?
em matéria de vida na presença de Deus, honestidade, dedicação, amor. E depois, quando Obed é absolutamente voltado para a vida com o pai, quando ia aprender a profissão do pai, Boaz, ele tem um pai que, quando a Bíblia descreve, como nós já falamos, era um homem extraordinário. Nós tivemos estudos aqui na quarta-feira só sobre Boaz. Sincero, honesto, abençoador dos seus trabalhadores, um homem puro, não se aproveitou de Ruth, quando poderia se aproveitar. Um homem que vivia de acordo com a legalidade, foi lutar por Ruth perante todo um tribunal. Então, Obed é esse homem que cresce com um pai e uma mãe fortes espiritualmente, decididos, honestos, dedicados. E isso gera o quê? Pense comigo. Segundo a palavra de Deus em Mateus, Obed gera quem? Jessé. E Jessé gera quem? Davi. Então, olhe que interessante. Obed é avô de Davi. Jessé, filho de Obed. Não poderíamos ter outros descendentes no meio? Seria possível. Mas como a genealogia se repete de forma tão forte em todos os locais nessa sequência, a tendência é crer que Obed realmente era avô de Davi e Jessé pai. De onde será que Davi, nos seus 12, 13, 14 anos, quando se tornou maior, quando já podia assumir responsabilidade, quando já sozinho tocava, ó que fantástico, as ovelhas do seu pai? De onde será que esse menino simplesmente tirou toda a noção de vitória que ele teve contra seus inimigos, e os mais marcantes foram o tal do urso e do leão, dizendo que foi o Senhor que o protegeu? Quando Golias veio e ele olha e grita: quem é esse incircunciso para estar falando assim com o exército do Deus vivo? De onde veio essas noções desse menino? Esse menino vinha de uma casa espiritualmente forte. Eu não tenho dúvidas disso. Irmãos, quando você tem vivência espiritual, uma nova geração surge, porque você vai cuidar dos seus filhos, e você também vai em cima de netos. Seria desproporcional que Obed, criado por um homem espiritualmente tão maduro quanto Boaz, seu pai, e uma mulher tão decente, honesta e crente como Ruth, será que seria descabido dizer que Obed não teve acesso a Davi? Não ensinou alguma coisa a esse menino? Porque Jessé, seu filho, ele ensinou. E Davi não cresceu com
a graça de Deus na vida dele, se não fosse levado à presença do Senhor por seu pai e por sua mãe. Irmãos, Davi é como qualquer um de nós. Pegue teu filho, crie fora da igreja. Pegue teu filho, não abra a Bíblia com ele em casa. Pegue teu filho, não diga para ele as verdades espirituais. Irmãos, trazendo para a igreja, dizendo as verdades espirituais, orando por ele, lutando com ele, o mundo já quer tragar, e muitas vezes, infelizmente, toma o coração. De onde Davi tirou a noção de que em pecado me concebeu minha mãe? De onde ele simplesmente tira a noção? Eu queria estar na casa, no tabernáculo do Senhor, e lá habitar todos os dias. Se o tabernáculo, meu irmão, era aquela tenda em Siló, onde jorrava sangue para tudo que é lado. Como é que um menino de 10, 11, 12, 13, 14 anos desejava estar na igreja, manhã, tarde e noite, que Siló era a igreja, se não fosse levado por seu pai e sua mãe, nas santas convocações e em todas as festas? Mas sabe por que Davi fazia isso? E Davi chegou a esse nível de espiritualidade, porque seu pai, Jessé, foi criado por um gigante espiritual chamado Obed, que por sua vez foi criado por dois gigantes, chamados Rute e Boaz. Agora escute. Se você voltar um pouquinho mais na genealogia, você vai ver que algo extraordinário aconteceu. E aí nós vamos fazer um link da pregação do pastor Cícero com o estudo de hoje. Porque voltando na genealogia, Boaz é filho de quem? De uma mulher chamada Raabe. E Raabe é quem? A mulher que estudamos domingo à noite. Pregação do pastor Cícero. Raabe é exatamente aquela prostituta que tinha a sua casa em cima dos muros de Jericó. Você consegue dimensionar isso? Você consegue dimensionar uma cidade em que os muros de proteção dá para fazer tenda, casa em cima do muro para viver? Raabe era uma prostituta, e que quando soube da presença dos dois espias, escondeu, e disse: ó, ninguém é mais atualizada no mundo que uma prostituta, meu amigo. Eu sei de todas as informações, porque todo mundo que tem informação passa por aqui. É minha profissão. E todo mundo está sabendo de vocês desde o Egito. E está todo mundo aqui morto de medo. Ela fala que o coração deles derreteu. E ó, me protege. Aí eu quero pegar tudo que Cícero ensinou domingo e agora complementar o que ele ensinou. Se lembra que eles entraram? Se lembra do fio escarlate? Na janela, na porta. Algumas Bíblias dizem porta, outras dizem janela. E que ela foi preservada, segundo Josué capítulo 6. E se lembra que de forma muito sábia, Deus fala a Josué para ela ficar fora do arraial. Pois é, essa menina fica fora do arraial, vai se convertendo
ao Senhor Deus, vai aprendendo a viver, vai ouvindo a lei, e chega ao ponto da conversão dessa menina, que ela se casa com um homem chamado Salmão. Sim, foi o israelita que casou com ela, Salmão. E Salmão vem lá da tribo de Judá. Corajoso o rapaz, não é? Se você parar e pensar, corajoso. Uma mulher como essa, ela tem a vida tão transformada, que ela diz Salmão, segundo Mateus, ela gera a Boaz. Ela gera Boaz. Domingo, o pastor Cícero, ele fez algo muito interessante. Ele deixou uma pergunta, óbvio que ele sabe da resposta, mas ele deixou uma pergunta para a gente pensar. Ele disse exatamente o seguinte: não se sabe ao certo toda a dimensão espiritual que essa mulher teve. Mas será que ela influenciou? E aí o que o pastor Cícero fez de forma muito inteligente? Ele mostrou para a gente que ela influenciou tanto, que ela está lá em Hebreus capítulo 11 como heroína da fé. Ela está na galeria dos heróis. Uma prostituta. Gente, essa mulher gerou em Israel, na época dos juízes, em que ninguém queria nada com nada. Se lembra que a gente estudou profundamente Juízes? E que era assustador o que a gente ouvia durante a semana, e na quarta-feira era pior ainda, mas você e eu aprendemos. Ela conseguiu gerar um filho, na época dos juízes, chamado Boaz, que não foi juiz, mas que foi um dos homens mais sérios, espirituais, competente, decente, honesto. Gente, Boaz é um tipo de Cristo, como nós estudamos. E você acha que uma mãe que tivesse em si ainda o desejo pela prostituição geraria socialmente um Boaz? Naquela noite em que Noemi, que também vinha lá da tribo de Judá, naquela noite que Noemi disse: hoje é a última noite, bota teu melhor vestido, faz rapidinho a chapinha, bota os cílios, blush, batonzinho discreto, o melhor perfume. Saia curta não, minha filha. Mas bota uma roupa que valorize seu corpo. Você é bonita. Nada de indecência, mas bota alguma coisa aqui. Boaz te vendo passar, olhe. Acorda, minha filha. Esse é o jogo da sedução. Vai e faz exatamente como eu estou te dizendo. Gente, à noite, depois de Boaz comer, beber e dormir sobre a eira, ele dormiu sobre a eira, sobre o que ele plantou e colheu, não é porque ele estava só feliz dormindo sobre tudo que ele ganhou, não, é porque midianitas vinham roubar.
rapidamente ele se acordaria e poderia defender a eira dele. Um grito de Boaz chamaria todos os seus homens para a defesa, entendeu? Tanto é que ela vem e deita sobre o pé dela. Quando ela deita sobre o pé dele, aquilo era pedido de casamento. Ele, o que está acontecendo? Quando viu, é você. Me diga se Boaz, tendo sido criado por uma prostituta, que continuasse prostituta, não ia aproveitar o momento. Os valores dele não seriam outros. Você sabe o que ele faz? Ele é capaz de olhar para a menina e falar, minha filha. Ela diz, estende tua manta sobre mim. Ou seja, vem com a tua proteção. Ou seja, quer casar comigo? Que Boaz, tadinho, era tão certinho, que doidinho por Ruth, não dava em cima. Que já era um pouco mais velho, né? Boaz não era o garotão de 20, 25 anos. Boaz tinha lá seus 40, 45. Uma certa dificuldade para casar. Alguns intérpretes dizem que a dificuldade dele de casar se devia à mãe dele. Quem quer casar com um filho da prostituta? Sério? Tem intérpretes que dizem isso. Tu vai entrar naquela casa ali, meu amigo, tá maluco? Não basta salmonão. Minha filha. E aí eu não sei se, por causa do passado da mãe, Boaz se afastou um pouco das meninas. Mas Deus é tão bom que Deus traz para ele uma Ruth. Morena, alta, bonita e sensual. E já sabia de tudo. Melhor ainda. Entendeu? Pop de marré, marré, marré. Linda, 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 de cair o queixo, segundo os intérpretes. E maravilhosa no tocante ao seu caráter. É tudo que um homem precisa, né? Uma mulher maravilhosa quanto ao seu caráter. Que beleza, meu amigo. Você depois investe na tua menina e ela fica cada vez mais bonita. Entendeu? É aquilo que o povo fala. Não tem mulher feia, tem mulher mal arrumada. Arrumou tua menina, ela é tua mesmo, não é para os outros. Ela fica linda para você. E escute, Boaz, ele tinha tudo naquela noite para ter uma noitada com Ruth. Afinal de contas, ele conseguiu financeiramente o que ninguém tinha conseguido na época. O que ele produziu, o que ele plantou, o que ele colheu, rapaz, era para comemorar a noite inteira com Ruth. Mas ele respeitou, ele comprou o direito de poder casar com ela. Casou, foi honesto, fiel, e veja, Davi vem de uma família como essa. Você acha que Davi não sabia dos seus antepassados? Você acha que Davi não sabia das histórias dessas mulheres? Elas foram tão marcantes que elas estão na genealogia de Cristo. Elas são essencialmente marcantes, fortes. E o que é interessante é que mulheres fortes como essa, junto com homens fortes como esse, geraram então toda uma descendência, da qual viria Davi. É lógico que Boaz
depois que gera Obed, e Obed gera Jessé, e Jessé gera ao rei Davi, você pode ver que há uma queda financeira. Você já pensou nisso? Já pensou que Davi, tadinho, mesmo sendo filho de quem? Jessé, neto de quem? Obed, e bisneto de quem? Boaz. A família dele já não era tão rica. Boaz era riquíssimo. Obed, meu amigo, o único filho, sem ter que dividir com irmão nenhum, riquíssimo. Mas aí, Obed, com certeza não gera só Jessé. Ele deve ter tido outros filhos. E aí o que acontece? A herança se divide. E quando um injusto governa, o que acontece? Diz para mim. Quando o injusto governa, o que acontece? O povo lamenta. O governo de Saul não foi lá grande coisa. Você tem uma época em que os antepassados de Davi vivem na época dos juízes. Então é uma época economicamente não tão próspera. Mas veja que o pobre Davi, quando quer casar com a filha do rei, qual foi a mensagem que foi enviada para ele? Cara, vai lá e arranca 100 prepúcios que o rei te dá, a filha mais nova dele. Davi não perdeu tempo. Por que Davi não casou com a mais velha? Porque não tinha dinheiro. E não tinha como pedir dinheiro para o pai, porque o pai também era de poucos recursos. De alguma forma, de Obed até Davi, as finanças da família foram se escasseando. Você consegue ver isso? Talvez Obed não fosse tão rico quanto eu imagino. E Obed gera filhos. Tem que dividir a herança. Um dos filhos é Jessé. E Jessé, só ele, uma cambada de filhos. Vamos lá, rapidamente. Porque era fundamental ter filhos em Israel, por 2 motivos. Primeiro, por causa do pedaço de terra que você passava para os seus filhos. Se não tivesse filho, você perdia a terra. E em segundo lugar, não tinha INSS em Israel. Quem era a previdência do pai? Os filhos. Por isso que a Bíblia diz: quem enche a sua aljava, está feito. Por quê? Porque se junta todo mundo para não deixar o pai e a mãe passar fome. Você se lembra quando Samuel foi ungir? Porque Saul não ia ungir nunca, né? Davi, tanto de filho que passou. Não, tem um menorzinho, está lá trabalhando e tal, e etc. E olha que os irmãos de Davi eram mais bonitos que ele. E ele era bonito de aparência, a Bíblia diz. Ele era formoso. Mas Deus teve que dizer a Samuel: não é para olhar a formosura.
Não é para olhar o exterior, meu amigo, eu olho o interior. Então, dos irmãos, ele não era o mais bonito. Ele não gozava do privilégio que eu gozo. Dentre meus irmãos, eu sou o mais belo. Né? Graças a Deus que hoje o Senhor continua assim, olhando o coração, que eu devo ter, obviamente, em relação ao Jesuá e o Lutero, também um coração muito bonito, não é verdade? Calma, estou brincando, né? Devagar, né? Mas Davi, mesmo sendo formoso, não era o mais formoso. E o que é interessante é que a família de Davi, por algum motivo, economicamente, financeiramente, eles não eram pobres de passar fome. Eles tinham pão de cada dia. Mas olhe que interessante. Eles não eram ricos a ponto do pai ajudar o filho a casar com a filha do rei e melhorar o status da família, entendeu? Que é aquela velha história, meu filho está casando com a filha do rei. Então o que está acontecendo? É o maior homem de Israel, a família vai melhorar, o status vai melhorar, vai começar a chegar comida melhor aqui em casa, bebida melhor aqui em casa, que afinal de contas, meu filho está no palácio, não é possível que aquela coisa vai me esquecer, entendeu? Até o status de Jessé cresceria na sociedade, ali é o pai do genro do rei, é diferente. Agora, Davi era um homem de muito caráter. Com uma família dessa, quando você tem no Salmo 23, Davi dizendo, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo. Certamente que habitarei na casa do Senhor por todos os dias, e bondade e misericórdia me seguirão eternamente. Olha que interessante. Davi, ele só poderia vir à tona com um salmo desse, se ele tivesse recebido dos seus antepassados a maior das heranças, a herança espiritual. E isso me faz pensar essa noite, olhando para a vida de Davi e tentando colher dados, sobre Davi, aqui, ali, juntando e analisando historicamente, tentando entender aquilo que não está tão claro, mas que fica claro depois que a gente junta. Isso me traz à mente algo muito interessante. Muito interessante. Primeiro, que Deus é capaz de mudar qualquer coração. E não há vida nenhuma, irmãos, por mais pecadora que seja, que não possa alcançar do Altíssimo misericórdia e graça e transformação. Boaz só foi o homem que foi, por causa de uma mulher chamada Raabe. Por causa de uma mulher chamada Raabe. E olha aqui, se de um lado Obed tinha essa mulherada forte, Ruth, Raabe, seu pai Boaz, seu avô Salmão, a gente não pode se esquecer daquela que perdeu a família inteira, mas que era espiritualmente também uma mulher de discernimento e conduziu todas as coisas. Que foi quem? Noemi.
Olha como Deus faz, né? Olha a ascendência de Davi. Davi também vem, entre aspas, de Noemi. Tudo bem, o filho dela morreu. Mas quem pegou Obed no braço e criou como um filho, foi Noemi. Olha a influência que essa mulher teve nessa criança. E que chega a Jessé. E que depois chega a Davi. Irmãos, a infância de Davi demonstra a nós que a maior herança que se pode deixar para um filho não são carros, não é dinheiro, não é título, é o conhecimento do Senhor. É o conhecimento do Senhor. A maior herança para filhos é o Senhor na vida deles. Olha que fantástico. É o desejo pelas coisas espirituais. É interessante que quando Davi chega ao segundo momento da vida dele, que ele deixa de ser pastor e ele passa a ser oficial do rei, ele continuava desejando espiritualmente todas as coisas. Quando ele chega à posição de rei, ele continua desejando as coisas espirituais. Eu não sei o que esse menino ouvia de todos estes, porque a voz de Jessé, nele, ensinando as coisas de Deus, é consequência da voz do seu pai, Obed. E a voz de Obed é a voz de Ruth, Noemi, Raabe e Salmão. Gente, que Deus maravilhoso. Que coisa fantástica. Quando numa casa todos se juntam para simplesmente conduzir filhos à presença de Deus. Olha que Davi não tinha como estar todos os dias em Siló. Porque o que era a casa de Deus para Davi? Siló, com um tabernáculo. Com sacerdotes caídos, que iam se degenerando até chegar Eli e seus filhos. Davi ia quando tinha festa, quando estava junto. Então, o amor a Deus, o caráter forte, o desejo pelas coisas de Deus, a espiritualidade dele foi colocada dentro de casa. Dentro de casa. E foi implementada quando ele sozinho teve o seu primeiro trabalho como pastor. Como pastor. Sabe, irmãos, Jessé não morreu rico. O pai de Davi não morreu rico. Obed talvez tenha tido um pouco mais do que Jessé. Mas Jessé conseguiu trazer ao mundo, com as limitações que tinha, simplesmente um dos maiores homens de todos os tempos, o grande rei Davi. O que a gente está deixando para filho?
Você entendeu por que a gente não pode, simplesmente, meu jovem que está me ouvindo, buscar mulheres fora da igreja? Menina para casar se encontra dentro da igreja. Você entendeu, minha filha, porque você simplesmente não pode buscar fora da igreja alguém para viver? Eu não estou dizendo as irmãs que já vieram e aceitaram Jesus e já eram casadas, vocês já são casadas. A Bíblia diz que pelo seu honesto proceder, o teu marido vai conhecer a Deus, e ele é santificado pelo teu honesto proceder. Mas você que pode escolher. A maior riqueza que se deixa para filhos é a espiritualidade. A maior riqueza que se deixa para filhos é criá-los na presença do Senhor. Você tem a chance de, no local onde você mora, Gama, ter uma igreja que preza pela criação. Você tem todo um departamento infantil, depois um departamento de adolescente, depois um departamento de juventude, depois um departamento de casais. Para quê? Para que os teus não saiam da presença do Senhor. Agora, se a gente cria filhos, olhando para eles e dizendo: não, meu filho está cansado, não precisa acordar, papai deixa você dormir e ficar em casa na escola dominical. Se a gente cria filhos e olha para eles e diz: não, hoje não tem programação para criança, pode ficar em casa, só vai mamãe. Hoje não tem escolinha. E se a gente só acredita no trabalho que as pobres professoras, com muita luta, fazem aqui na igreja, e em casa não abrem uma Bíblia, não botam o moleque para orar, e de vez em quando não olha para a cara dele e diz: tu está indo para o inferno. O mundo vai tragar. O mundo vai tragar. Mas se você luta, se lembrou da quarta-feira que pastor Elias trabalhou aqui, sobre os filhos de Samuel? Pode ficar tranquilo. Botou Deus no coração do menino, por mais que ele enlouqueça, como foi Manassés. Chega a hora que a ficha cai, e ele volta, tal como o filho pródigo, crê no Senhor, ele volta. Vamos lutar para constituir famílias as melhores possíveis, e vamos lutar para gerarmos Davis. Talvez o Davi da tua família não nasça na primeira geração. Talvez antes venha Obed, depois venha Jessé, mas continua. Davi está vindo. Está vindo aquela coisa linda, aquela menina linda, que vão se levantar e que serão grandes homens de Deus. E quem disse que Jessé é menor do que Davi? Quem disse que Obed é menor do que Jessé? Quem disse que Boaz é menor do que Obed? Cada um é usado por Deus num momento específico, para uma obra específica, para que no final das contas, o nome do Senhor seja glorificado.
Você entendeu para que existe genealogia, meu amado irmão? Você entendeu? Elas não estão na Bíblia por um acaso, é para você entender que por trás delas há uma história fantástica e um ensinamento extraordinário. Muito bem, estamos caminhando com Davi, e amanhã tem mais uma parte. Ele está fugindo do sogro, o sogro difícil, né? E a gente vai crescer, e a gente vai crescer, e a gente vai crescer, e o Senhor vai nos abençoar, tá bom? Como é linda a palavra de Deus, e como é gostoso quando o Senhor abre para nós as maravilhas da sua lei, né? Que Deus maravilhoso. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo ensino, e eu te louvo porque tu és Deus maravilhoso. Eu te louvo por cada irmão que está aqui, eu te louvo por cada irmã que aqui está, eu te louvo por aqueles que estão em casa, não puderam vir, que essa palavra fique, Senhor, que amanhã nosso coração amanheça sedento por ouvir a continuidade de 1 Samuel, como estamos aprendendo e como estamos aprofundando a cada quarta-feira. Nós te louvamos e te engrandecemos e te adoramos. Amém e amém. Gente, quanta criança bonita, hein? Parabéns, papai, parabéns, mamãe, que coisa maravilhosa, você trazer seu menino à presença do Senhor, viu? Não deixa em casa não, traz e vamos com ele, até ele chegar no céu, junto com a gente no arrebatamento. Vamos louvar a Deus.